Fala pessoal, tudo bem? Compartilhei ali que eu fiz um vídeo, né? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, ficar uma aulinha curta, mais para mostrar minha tech stack, vamos dizer assim. Então, para quem não conhece, esse que está na tela e é exatamente onde eu estou gravando agora é o OBS. Ele é um sistema que você consegue iniciar aqui a gravação, controlar aqui o tamanho da câmera, iniciar a gravação, colocar o que você vai gravar da tela, como que você captura imagem, som e etc. Tem várias funções, dá para criar cenas diferentes, modo estúdio. Eu ainda não domino tanto, estou usando uma coisa mais básica aqui, nem é o objetivo nosso aqui do curso, então vou mostrar o que eu sei fazer para caso seja útil para vocês, tá? Então, a partir deste programa, eu fiz a captura do. Deixa eu só ver se continua gravando. Tá. Eu fiz a captura do vídeo. Então, coloquei aqui para gravar no OBS. A minha ideia aqui foi ficar um vídeo curto. Então foram 10 minutos de vídeo bruto gravado e final de edição aqui com cortes e tal ficaram 6 minutos. Como dica, dá para fazer uma forma que o CapCut corta com IA toda a parte que eu tive intervalos ou que eu precisei repetir alguma coisa, ele consegue identificar onde eu tive repetição e consegue fazer um trabalho bem mais rápido do que eu faria. Então, só para mostrar um exemplo, ó, foi mais ou menos isso. Você pega um projeto inteiro, estou aqui, adicionei esse projeto, daí clica com o botão direito, vem aqui em transcrição, daí quando vier, ele vai fazer uma análise. Dessa análise, olha o que ele está falando aqui, ó, palavras de preenchimento, identificando pausas, identificando vazios, repetições. Então, por exemplo, quem está acostumado a gravar, às vezes, errei uma frase, eu já repito ela imediatamente. Ele conseguiu identificar muito bem onde eu tive esse probleminha e eu repeti a frase. E a forma como eu vou mostrar que eu usei o clone do MrBeast, ele faz as gravações bem assim, frase a frase, justamente focado para cortar, para ficar mais dinâmico, pedacinhos ali de 8 segundos tal. Então vocês vão ver que o vídeo tem justamente essa dinâmica, que é teoricamente uma dinâmica com mais chance de engajar. Então notem aqui, ó, ele traz na tela, né, onde que foram as pausas identificadas, já propondo fazer o corte, onde ele identificou que eu fiz repetição de frases, já propondo que eu faço a prova e o corte, e aqui essas palavras de preenchimento e tal, que ele corta também, não, sons assim, ou alguma coisa que eu comecei a falar e cortei, ele vai lá e corta também. E dando o excluir aqui, ó, que está embaixo da minha câmera, por isso que vocês não estão vendo, mas colocando aqui, ó, no excluir, ele já vai deixar o vídeo todo recortado. Então, imagina, você quer fazer uma gravação, tem um arquivo bruto, bem mais longo do que esse, você só quer cortar com inteligência artificial? Feito, dá para fazer. Vou cancelar aqui porque eu não vou usar esse, tá? Outra coisa que dá para fazer com inteligência artificial, fazer o balanço dos áudios aqui. Então, você seleciona os áudios e aqui, ó, tornar o vídeo mais claro, retocar o rosto, tornar a voz mais clara, uniformizar o volume. Então, ele faz os balanços ali para ficar a melhor forma possível, melhorar cores, etc. Legenda, por óbvio, né? Então, depois que eu recortei, que daí fica mais fácil, depois que eu recortei o vídeo, só validei, assisti ele inteiro, vi se o recorte estava certinho, eventualmente arrasto um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Coloquei aqui para fazer a legenda, um botão aqui, aperta automaticamente, ele também traz legenda em inglês, então eu posso deixar aqui, ó, as duas opções, se eu quiser exportar depois o arquivo, e é isso, basicamente isso. Daí o que eu vou mostrar agora
como que eu fiz esse vídeo, né? Então, o que vocês estão vendo aí, tiveram vários cortes, né? Alguns prints, enfim, print é print, mas animei algumas fotos e tal. Vou mostrar mais ou menos o que eu fiz aqui de forma bem breve, o mais breve que eu consegui. Então, a primeira coisa, o que eu usei? MrBeast. Esse foi o meu grande teste do MrBeast. Então, primeiro pedi para ele um pouco das estratégias, né, para thumbnail. Ele já me deu várias ideias. Daí eu falei sobre o canal que eu estou criando, me deu várias ideias aqui. Daí eu comecei a iterar com ele, fazer um roteiro. E olha aqui ó, o formato, ó, frase a frase. Daí ele me deu uma sugestão de imagem para IA para eu colocar como contexto ali do que eu estou falando. Daí eu vi que ficou muito curtinho esse aqui, pedi para ele estender a 10, 12 minutos de vídeo e pedi para ele acrescentar aqui, ó, faz uma pesquisa profunda sobre o assunto, registra todos os dados que achar. E lembrando, aqui é o MrBeast, então ele fez uma pesquisa na internet como se fosse ele mesmo. E daí incorpora todo o treinamento que eu tenho desse agente. Garante rastreio de tudo, quero que seja extremamente real, etc. E daí, ó que legal aqui, ó. Tamanho da bomba, IA mais trabalho, exposição global ao emprego. Trouxe, e ó aqui, ó, todo o rastreio de onde ele tirou as informações. Por quê? Porque no começo ele tinha feito um texto genérico, não tinha nenhum número. E daí eu falei, bom, pro meu público eu preciso que esse texto seja extremamente focado em números. E foi o que eu fiz. Então, ele me trouxe várias ideias, várias coisas aqui para fazer. E beleza. A partir disso, ele me deu uma ideia aqui, ó, como utilizar essas informações por bloco do vídeo, que foi muito legal. E ele vai estruturando o bloco para manter o pace ali, o engajamento. E daí eu falei, ó, roteiro de 12 minutos. Daí ele vem, ó, hook, frase, 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 corte rápido nas imagens. Daí, parte 2, parte 3. Os timings aqui achei meio descalibrado, mas tudo bem. Era só pedir por palavra, talvez fique melhor. Ah, faz um roteiro de tantas mil palavras, ou quantas centenas de palavras. Eu acho que é a melhor forma. Aqui, inclusive, ó, você mais calmo, braços abertos. Daí aqui, enfim, tem coisa que ele vai mais do jeito dele, que é mais expansivo. Cena sugerida, como ele sugere que eu esteja, o que eu sugere, o que ele sugere de gestos. Então, muito legal, super completo. E daí, beleza. Eu comecei a iterar com ele, ó. Consegue já fazer o prompt de imagem de cada cena? Daí ele fez, ele continua sendo uma IA, né? Ele fez, eu testei, achei muito futurístico, assim, fora da paleta que eu tô usando aqui no fundo do cenário. Daí o que eu fiz? Eu mandei um print, eu pedi para ele fazer um logo do meu negócio, mas eu não gostei. Mas, enfim, depois eu foco nisso. Ó, eu achei que os prompts ficaram muito futuristas e daí quando eu quebrava na minha gravação parecia que era uma colagem de outras coisas. E ele falou isso também, ó, perde credibilidade, o meu público não quer um negócio neon, quer um pouco mais de clareza, o visual tem que acompanhar o meu conteúdo gravado, e daí eu mandei um print. Ó, ele fez, eu falei refaz, fez vários, ainda não gostei do resultado, deixa eu ver aqui, ó. Daí eu mandei um print daqui, ó. Esse sou eu e como vou gravar os vídeos. Ter uma associação de cores mais ao cenário e tal, algo mais quente. Daí, ó, ele trouxe meio que um mood board ali, uma relação do que ele encontrou, trouxe informações da paleta, técnicas, estilo visual para acompanhar todos os prompts e refez o prompt de cada cena, todo estruturadinho. Daí eu falei, ó, agora faz o prompt de imagem para vídeo. Por quê? E daí eu vou mostrar como que eu fiz isso. Primeiro, onde que eu estou fazendo isso? Eu tenho uma conta no Leonardo, aqui eu coloco alguns créditos mensais. Eu faço isso porque eu faço mais rápido e em lote as coisas, mas vocês podem fazer via Gemini, porque se vocês olharem aqui, ó, eu estou rodando tudo que eu fiz aqui via Nano Banana. Então, daria pra fazer no Gemini ali e tranquilo. E aqui eu acho que tem uns créditos por dia. Então, ó, eu fui fazendo vários e vários testes, várias coisas, algumas eu usei e outras não.
E aí, cada prompt gerava 2 imagens, algumas eu testei até com o logo da minha agência. Aqui, ó, foi quando eu ainda achei, eu falei, nossa, não tá tendo nada a ver, muito futurista, não é por aí que eu tô querendo chegar. E daí eu ajustei lá e foi isso. Então fui gerando essas imagens, selecionei as imagens que eu queria, tanto para thumb, que vocês vão ver mais para baixo que eu pedi para ele fazer, quanto pro vídeo. Então tá aqui, cenas, beleza, foi fazendo, prompt de imagem para CTA, daí eu fui fazendo algumas interações mais específicas com ele, coisa que eu gostei, coisa que eu não gostei, coisa que eu queria deixar mais especificado, escrito certo, porque às vezes ele fazia uns prompts genéricos, porque eu não tinha dado o contexto do que eu queria escrito. Prompt para thumb, então esse formato de thumb que eu gostei bastante, inclusive, foi dele, essa aqui, ó, eu acho que foi onde ficou mais próximo da versão final. Ó, isso aqui é uma imagem, ele que criou. Então, muito legal porque já segue muito da estrutura dele para fazer é, imagens para o YouTube, né? As cores, posicionamento. Eu achei muito legal até o meu rosto aqui à frente da escrita, que é um negócio bem comum. Isso é uma imagem. Então foi isso. Por exemplo, peguei essa imagem, fui lá pro Canva. Canva também é baita ferramenta, super poderosa. E tá aqui, ó. Vou mostrar algumas coisas que dá para fazer no Canva com inteligência artificial. Então, se vocês notarem, vou fazer uma cópia. Isso aqui, ó, é a imagem que eu tirei o escrito aqui, ó. Se vocês olharem lá, lembrarem, aquela imagem tá aqui, ó. Seu trabalho vai mudar. Eu tirei com IA, tá vendo aqui que tem um reflexo? Então, por exemplo, no Canva, cliquei nessa imagem, poderia remover background. Aqui não faz tanto sentido, porque é uma imagem grande, né? Mas, ó, clico em editar. O que tem de ferramentas com IA no Canva? Posso gerar um background, posso apagar alguma coisa. Então, eu vou usar o Magic Eraser aqui. Às vezes ele identifica, às vezes não. Esse caso eu acho que eu tenho que selecionar. Então, vamos supor que eu queira apagar essa lâmpada aqui, ó. Eu posso fazer um rabisco aqui em cima, o mais aproximado que eu conseguir, para ele entender o que eu estou querendo. Coloco o erase. Vamos ver se ele... não ficou tão bom, porque a imagem está bem embaçada ali onde eu estou tentando fazer. Vou fazer um outro teste para vocês. Esse Magic Grab. Ó, ele lê a imagem, vai entender o que está mais óbvio de extrair da imagem e vai dar a sugestão. Olha aí, ó. Ó, agora achou isso aqui. Eu também vou selecionar eu mesmo, a sombra, ó os livros aqui, ó. Espera aí que agora a minha imagem está na frente. Ó os livros aqui, ó. Individualmente ele seleciona. Então, ó, vou ver se arrancando primeiro o que ele vai escrever embaixo. Então, eu quero fazer essas coisas aqui, ó. Daí eu dou grab. O que ele vai fazer? Ele entende a imagem, ele vai remover aquilo como um negócio extra, aqui, ó, e deixou a imagem de fundo. Esse exemplo ficou ruim, tudo bem. Aprendizado de hoje, eu fiz isso numa outra imagem e também não ficou boa. E daí, o que eu percebi é que às vezes você tem que remover um por um para ele conseguir entender o que é o ambiente. Por exemplo, eu tinha feito Magic Grab nessa imagem, tirando as minhas 2 versões e os livros. O que ele entendeu da tela? Ele entendeu que isso aqui era como se fosse um... É que eu deletei aqui, eu acho. Ele entendeu isso aqui como se fosse um galpão. Ó, tá vendo aqui, ó, que não tá com nada, mas claramente a bancada tá aqui na frente? Quando eu tirei tudo de uma vez, tá vendo que não tem fundo, a sala, ele estendeu essa mesa como se ela fosse o chão. E daí não ficou legal. Então o que eu percebi? Eu tenho que tirar uma por uma. Então vou vir aqui, ó, de novo o Magic Grab, ele lê a imagem, eu vou tirar a minha sombra aqui, ó. Daí eu dou um grab, e tá aqui, ó. E olha o fundo. Olha como que tava ali, ó. Tinha uma TV, tinha um negócio amarelo.
Ele cria aqui umas coisas que, né, dão a entender que faz parte do escritório, repete aqui a cor escura, e eu posso pegar esse elemento para fazer qualquer coisa. E daí, se eu for nessa linha, poderia também tirar o aqui no meio. Então, vou dar um grab também aqui na minha imagem. Olha ele refazendo o fundo. E como ele já está vendo aqui, ó, o fundo, ele refaz fazendo sentido. Então, ó, muito legal. Isso aqui é tudo IA. Outra coisa, tá aqui, ó. Ah, apertei errado. Aqui, ó. Grab text. Ou seja, ele identifica o texto. Essa imagem ele estava meio lento para identificar. Vamos ver se agora vai, quando eu testei antes. Mas ele está processando, ele está lendo todos os textos e ele vai dar uma sugestão para você como que ele consegue extrair. Tiago, o texto ele extrai como imagem? Não. Aí é que está uma sacada interessante, mas que às vezes dá problema. Ele entende como texto e ele vai fazer uma busca interna da melhor fonte que se parece com o texto que ele extraiu. E ele já vai deixar aquilo pronto. Nem sempre fica muito bom. Por quê? Porque como está gerando como imagem, às vezes você pode inventar ali uns tamanhos de fonte, formato e etc., que não necessariamente a gente tem. Deixa eu ver se nessa tela aqui eu extraio mais fácil. Então, enfim, tem prós e contras. Vamos ver aqui, ó. Extrair texto. Esse aqui tinha ido mais rápido. Aí, ó. Já achou. Então, ó, seu trabalho vai mudar e eu quero tirar tudo que está escrito aqui na capa do livro. Removi. Ele vai fazer o processamento e tá aí, ó. Seu trabalho vai mudar. Veja aqui que ficou com aquela sombra, ficou manchado. Ele não entendeu o fundo e a escrita estava com sombra também. Eu acho que ele entende mal sombra, pelo que eu estou percebendo. Me deu o melhor que ele pôde fazer. E aqui, ó, no livro, também, ó. Tá, tá vendo aqui que dá para ver um borradinho, mas, ó, já me deu na posição, o que é interessante também, ó. Ele já me deu inclinado. Então ele realmente tenta fazer o melhor trabalho possível para extrair o que antes estava chapado da imagem, só que agora está dentro do texto. Então o que é legal disso aqui? Às vezes você faz uma imagem que você fala, puta, ficou legal, mas esse abajur aqui me arrebentou. Eu não queria a imagem com um abajur. Às vezes é melhor você manter a imagem do que ficar tentando criar uma nova imagem sem um elemento que você não gostou. Esse eu acho que é um aprendizado interessante para juntar as ferramentas. Então, ó, vou tirar aqui o abajur e a lamparina, né? E a cadeira. Daí, ó, ele removeu bem. O fundo ficou ótimo. E tá ali, ó. Remove o elemento, às vezes, que você não gostou. Você consegue aproveitar maior parte da sua imagem. Então, isso eu usei para fazer thumbnail. Depois, eu fiz os prompts no Leonardo, como eu já mostrei, mas poderia ter usado o Gemini. Eu até fiz um exemplo. Então, o ruim é que lá, como eu falei, no Leonardo eu consigo fazer várias, né, ao mesmo tempo. Então, tá aqui, ó. Uso aqui também. Super funcionaria. Dou o download. Eu só precisaria, talvez, para... Aqui, ó, quando o teste não estava legal ainda. Colocar mais coisas no prompt. Então, o tamanho da imagem, para que eu vou usar e etc. Isso são coisas que lá no Leonardo, por exemplo, eu já escolho que eu quero aqui 16:9 e ele já vem pronto. Quando eu estava fazendo alguns, aqui ó, eu fiz 1 por 1, tinha selecionado errado. Então eu não preciso selecionar no prompt essas informações, eu só ponho o que eu quero. Enfim, prós e contras, ambas funcionam. Estou dando dicas aqui para vocês economizarem na quantidade de ferramentas, tá? Feito isso, qual que eu acho que é um passo legal? Lembrem-se que eu pedi título, pedi thumbnail, pedi o que precisa estar escrito na thumb, melhor headline, legenda. Aqui, ó, pedi para refazer prompt considerando a thumb que ele mesmo fez. Então, eu fui iterando com ele.
Em algum momento aqui, lembre-se que eu pedi para ele os prompts de imagem para vídeo. Então, na minha cabeça, o que eu precisava fazer? Eu precisava pegar isso aqui, ó, que é uma imagem. Tá vendo esse escritório aí? Esse escritório, se vocês virem aqui no Leonardo, aquela imagem vai estar aqui em algum lugar. Eu acho que é este aqui, ó. Então, eu tinha essa imagem e precisava, né, tinha essa imagem e precisava fazer um vídeo para incorporar aqui no meu na minha gravação, no meu vídeo. E daí o que eu fiz? Primeiro, peço para o MrBeast os prompts. Aqui, como está associado na imagem anterior, ele já tem o contexto. Então, quando eu falo faz o prompt dos vídeos, considerando as imagens que a gente já fez, ele está considerando que ele sabe exatamente o que está escrito, o que está feito naquela imagem, porque eu segui o que ele falou, e ele está construindo alguma coisa em cima. Então, ele só enriquece com informações de o que você quer que seja, o que você quer que seja feito, adicionado, posição de câmera e efeitos, etc. E ele mantém a identidade visual que a gente tinha combinado aqui, uma coisa mais quente, madeira e essas coisas. E beleza. Feito isso, qual que é a ferramenta que eu uso? Eu uso o Flow, que não é tão conhecido, nem muita gente usou, mas vocês vão acessar usando labs.google e a ferramenta chama Flow. O que ela é? Ela faz texto para vídeo, texto para imagem, imagem para vídeo. E sai com áudio, tá? Eu não sei se vai sair para vocês com o áudio pela gravação. Aparentemente foi. Inclusive de conversas. The metrics stabilized in the last hour and are now trending sharply upward. That is quite a turnaround. Excellent work. The metric. Então, através das imagens que ele fez, eu trago aqui, então, ó, aquele primeiro vídeo. Na verdade, eu acho que eu usei a outra versão. Essa pessoa se transformou. Aí. Sai com áudio, sai com o vídeo, considerando o que eu fiz. Eu posso escolher se eu quero 2 ou mais versões, né, variações. Você tem um uso gratuito diário também. E aí vai testando. De imagem para vídeo, a aparência fica muito, muito mais consistente, né? Porque aí lembrem-se, eu estou no mesmo chat, dentro de um mesmo projeto, setado o meu estilo visual, expectativa de linguagem visual e etc. No mesmo chat aqui do Flow, estou empilhando os pedidos com a, entre aspas, a entidade, o agente, a pessoa que fez os 2 prompts, tanto o de texto para imagem e depois o de imagem para vídeo, também sabe do que eu estou falando. Então, veja, todo o contexto feito para que a gente tenha essas imagens que, se a gente olhar, tem uma identidade visual, assim, a paleta de cor está muito próxima, tem alguns tons que remetem aqui ao meu cenário, então esse era o objetivo, porque eu não queria assim, putz, eu tô aqui num tom quente, uma aparência mais amarelada. Alexa, parar! Não vou cortar, vai ficar assim. Tem uma aparência mais amarelada e tal. E daí vinha um negócio futurístico, assim, nada a ver, parecia trabalho da escola, assim. Então eu tentei fazer isso. E foi isso, gente. Assim foi que eu fiz para vocês terem uma referência. E daí depois é cortar, arrastar a legenda. Às vezes a legenda, por exemplo, McKinsey, Goldman Sachs, ele não entende, porque ele ainda não pega as palavras em inglês e português direito sempre. Então tem coisa que eu fui clicando aqui nas legendas e corrigindo, normal. Acho que nem corrigi todas, mas fui fazendo melhor. Depois, tirando print das notícias, importando aqui internamente, importando aqui o vídeo, né, que eu fiz lá,
E depois aí é só arrastar mesmo, não tem muito segredo. Para quem nunca usou, é bem simples, assim, você arrasta o ícone, encaixa onde você quer e pronto. Tanto imagem quanto outros vídeos, quanto o áudio também. Tem uma biblioteca bem grande de áudios, imagens, textos, estilos de transição e etc. Então é bem completinho. Tem algumas ferramentas para gerar imagem com IA, gerar algumas coisas aqui com IA de mídia, tá? Mídia de IA e vídeo. Não testei por aqui, tá? Pode ser uma ideia para facilitar. Provavelmente aqui os créditos devem consumir um pouco mais rápido do Nano Banana, não sei. Vou testar depois e eu descubro. Ele está me dando 1.750 créditos aqui. Poderia ter sido um atalho. Não, eu não sabia que tinham todos os modelos aqui. Agora eu fiquei curioso de testar. O VO 3.1, teoricamente, é o que ele está rodando lá. Boa, vou descobrir e depois eu aviso vocês. E é isso, gente. Vamos encerrar por aqui. Acho que, como aulinha curta, mais para dar um overview para vocês, foi isso. Dentro do OBS, dentro do CapCut, que é onde eu estava mostrando, o OBS está aqui embaixo. Dentro do CapCut, você já consegue exportar daqui, já melhora ali áudio, qualidade de output, etc. Já consegue conectar com tua conta do YouTube e do TikTok, e ele pega esse vídeo que é horizontal e faz uma versão TikTok 4x3, se não me engano, 3x4, alguma coisa assim, para ficar naquele formato vertical. Então ele pega o 16:9 e altera. Então é legal também. Óbvio, não é uma alteração reprocessando o vídeo, a qualidade dos ativos aqui, não. Ele vai tentar fazer os melhores cortes e o melhor posicionamento de tela, eventualmente alterando a posição da legenda para dar um negócio que você simplesmente copia e cola. Por óbvio, não é o estilo desse vídeo, mas para quem faz um estilo de vídeo que não, eu quero fazer em 2 mídias sociais e eles têm formatos diferentes, considere isso na hora que você estiver formatando e desenvolvendo. Então, às vezes, por exemplo, os prints que eu coloco na metade da tela, se eu cortar pro celular, vai ficar inteiro cortado, vai deixar de fazer sentido. Então, esse não é o objetivo do vídeo. Bom, gente, é isso. Fica como aula extra aqui, como fazer um vídeo editado. Como referência, que eu não comentei, foram... Deixa eu conferir, acho que foram 199 minutos. Eu coloquei o cronômetro aqui para rodar, considerando que tinha coisa que eu fiz aqui que eu não lembrava como fazia, o flow, tinha algumas coisas que eu ajustei de OBS, fazer essas coisas de cortar aqui que eu expliquei como fazer por IA, eu fui aprender. Então, dentro do tempo de aprendizado, foram 200 minutos. Com certeza, eu acho que em 1 hora, um vídeo desse tamanho, sem considerar os 10, 12 minutos ali de gravação bruta, eu acho que dá para fazer, tá? Então, fica aí como sugestão. Como próximo passo aí, vou trazer para vocês como automatizar mais coisas disso para ficar menos manual e com menos ferramentas. E é isso, gente. Comentei do OBS, comentei do Canva, comentei do CapCut, comentei do Flow Labs, aquele do vídeo, do Leonardo e o ChatGPT utilizando o agente MrBeast. Valeu, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.